Bom, dando sequência, no que se refere ao cálculo de probabilidade, julgue os próximos itens. 97. Suponha que, em um evento, 8 pessoas estejam programadas para se sentar em uma mesa circular, tal que 3 delas não podem se sentar uma ao lado da outra, mas não haja restrição caso 2 dessas 3 pessoas se sentem lado a lado. Nessa situação, a probabilidade de distribuir os lugares de forma que essas 3 pessoas se sentem juntas é 1/8. Pessoal, eu tenho uma pequena reserva aqui, porque usar a palavra juntos e depois lado a lado, né, antes lado a lado, depois junto, eu acho que ele mudou a expressão. Quando eu estou tentando resolver prova desse jeito, eu fico sempre cabreiro com isso. Por que ele mudou a palavra? Por que não usou a mesma, né? Às vezes é por uma questão de não ter repetição da palavra, mas para nós matemáticos, a repetição da palavra é menos prejudicial, embora o prejuízo seja só na língua portuguesa, mas não traz prejuízo para o entendimento, né? E às vezes com a mudança de palavra pode nos causar alguma estranheza. Mas vou entender que sentar juntas e sentar lado a lado significa a mesma coisa aqui para esse elaborador. O que ele está dizendo então? Olha, eu tenho 8 pessoas, elas vão sentar em uma mesa circular. Eu não quero que 3 delas. Tem 3 dessas pessoas lá, dessas 8, tem 3 pessoas que não podem se sentar juntas. Mas não tem problema se apenas 2 delas sentarem juntas. Isso não tem problema, foi isso que ele quis dizer ali no início. E aí, qual é a probabilidade de a gente distribuir os lugares de forma que essas 3 pessoas se sentem juntas? Ficou também um pouquinho estranho o que ele está querendo, porque lá no início ele disse que ele não pode sentar junto, e agora ele quer saber a probabilidade justamente de elas sentarem juntas, né? Então ficou meio confuso isso também. De toda sorte, vamos pensar assim. Ignora, por enquanto, o que ele está querendo, a probabilidade que ele está querendo. Vamos pensar assim, de quantas maneiras eu posso distribuir essas pessoas? Bom, se não tiver nenhuma restrição, vamos imaginar no primeiro momento que não haja nenhuma restrição. Tenho 8 pessoas, quero sentar essas 8 pessoas em torno ali da mesa circular. De quantas maneiras eu poderia fazer isso? Isso é o que a gente chama de uma permutação circular de 8 elementos. E a permutação circular de 8 elementos, a gente já aprendeu que isso é igual a uma permutação simples de 8 menos 1 elementos. Ou seja, é uma permutação simples de 7 elementos. E permutação simples de 7 elementos, a quantidade de maneiras de fazer as permutações, 7 fatorial maneiras. Permutação circular acontece que você vai pegar as 8 pessoas, que numa permutação original seria assim, e aí quando você juntar elas, né, digamos assim, você perde não vou dizer que perde um dos elementos, mas perde a referência, porque você vai ter todas as pessoas, quer dizer, enquanto que aqui você tem a noção que esse é o primeiro da fila e esse é o último da fila, quando você coloca eles em torno da mesa circular, você perde essa referência, não tem mais um primeiro e um último, né? Então por isso que diminui ali uma unidade, 7 fatorial, portanto. Então se eu tenho 8 pessoas para organizar em torno da mesa, 7 fatorial pessoas. Se eu quero que 3 pessoas permaneçam juntas, essas 3 pessoas eu conto elas como se fosse uma só pessoa. Então, se antes eu tinha 8 pessoas, eu agora vou considerar como se eu tivesse 6 pessoas. Deixa eu fazer um desenho assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Essas 3 pessoas eu vou considerar como se fosse uma só. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos é o que eu tenho agora. Então, se eu for organizar essas pessoas de tal maneira que elas permaneçam juntas, eu tenho uma permutação circular de 6 objetos, que é a mesma coisa que uma permutação simples de 6 menos 1, ou seja, uma permutação simples de 5 pessoas, o que dá 5 fatorial. Só que tem um detalhe: essas 3 pessoas que vão ficar juntas, elas podem aparecer em qualquer ordem que ainda assim vão estar juntas. Então, ali dentro do grupo delas, eu acabo que eu tenho uma permutação simples de 3 pessoas, o que é 3 fatorial. Deixa eu mostrar isso de outra maneira. Eu tenho as pessoas o Alberto, a Bruna, a Carla, a Duda, o Edinaldo, o Fabrício, 3, 6, né, o Fabrício? O Gustavo e o Heitor. Tenho essas 8 pessoas. Aí eu quero que esses 3 aqui, o Fabrício, o Gustavo e o Heitor, eles fiquem juntos. E aí, de quantas maneiras eu poderia organizar com eles juntos? Em princípio, se necessariamente eles ficarem nessa ordem, F, G, H, seria 5 maneiras, 5 fatorial maneiras de organizar eles lá em torno da mesa, né? Só que eu posso colocá-los nessa outra ordem, ó, G, H, F, por exemplo. Pode ser F, H, G, por exemplo. E no total, 3 fatorial maneiras de reorganizá-los aqui, dentro desse grupinho deles, né? Eles ainda vão estar juntos, porém em outra ordem entre eles lá. Então, no total, o número de maneiras de eu organizar essas pessoas sentadas em torno da mesa, respeitando agora as 2 restrições, respeitando essa restrição, né, de que 3 delas não podem sentar lado a lado, o número de maneiras de fazer isso, então, é 7 fatorial, menos, 7 fatorial é o total de maneiras, como se não tivesse restrição, menos o número de maneiras agora com restrição. E o número de maneiras com restrição é 3 fatorial vezes 5 fatorial. Esse aqui é o número total de maneiras de você distribuir as pessoas em torno da mesa, respeitando ali aquela restrição dele, né? Respeitando a restrição. Bom, mas eu estou pensando ainda no problema de combinatória e não no de probabilidade, né? Agora vamos para o problema de probabilidade. Qual é a probabilidade de distribuir os lugares de forma que as pessoas se sentem juntas?
Ele não está querendo, não é que não se sentem juntas, é que se sentem juntas. Para elas se sentarem juntas, aí nós vamos contar o número de maneiras de elas sentarem juntas, que é só esse pedaço, né? O 7 não entra. A probabilidade, então, requerida, deixa eu colocar assim. A probabilidade vai ser 3 fatorial vezes 5 fatorial, dividido por 7 fatorial, que é o número total de maneiras de distribuir. Então é assim, eu tenho 8 pessoas, quero distribuir elas em volta da mesa. Qual é o número total de maneiras de fazer isso? 7 fatorial. Tá, mas eu quero agora que elas se sentem juntas. Qual é o número de maneiras de elas se sentarem juntas? De 3 delas, né? Se sentarem juntas. 3 fatorial vezes 5 fatorial. Aqui agora a gente pode simplificar um pouco a coisa. Isso vai dar 6 que multiplica. 6 é o 3 fatorial, né? E o 5 com 7 eu consigo simplificar. O 5 vai desaparecer. E aqui no lugar do 7, eu coloco 7 vezes 6. Porque o 5 fatorial simplificou. E aí divide esse 6 com esse. O resultado dá 1 sétimo. Então a probabilidade requerida é 1 sétimo. A afirmação do item é que a probabilidade é igual a 1 oitavo. Então tá errado. Naquela minha conversa sobre custo temporal de cada ponto, pensem sempre o seguinte, pessoal, questões de combinatória e de probabilidade costumam ser questões que exigem um pouco mais de reflexão, costumam ser questões um pouco mais difíceis. Vale a pena, portanto, na hora de você fazer a prova, a minha opinião, tá? Você tem que traçar essa estratégia sua antes de ir para a prova. A minha sugestão seria que questões de combinatória e de probabilidade você deixe elas para fazer ao final. Quando você lê a questão, você fala, você já reconhece, essa aqui é uma questão de combinatória. Provavelmente eu vou gastar mais do que o tempo médio esperado, né? Então lembra que aquela continha que nós fizemos na aula passada, essa prova aqui foi 120 questões. Se eu tenho 4 horas para fazer essas 120 questões, eu tenho 4 vezes 6, 24, 240 minutos o total. Dividido por 120 questões, me dá 2 minutos para cada uma. Nessa questão eu vou demorar mais de 2 minutos com certeza. Então eu vou precisar, então vai valer a pena eu deixar ela para fazer se sobrar tempo ao final. Aquela nossa conversa sobre a administração do tempo de prova, né? O importante é que você planeje isso antes de ir para a prova. Então tem aquelas questões que você sabe que você consegue fazer rápido, aqueles conteúdos que você sabe que você consegue fazer rápido. Esses você já enfrenta logo. Tem aqueles que você sabe que, olha, esse aqui eu estudei o assunto, mas eu sei que é um assunto demorado, eu sei que é uma questão que exige um pouco mais. Então pode ser que valha a pena deixar para fazer depois. Depois, assim, administrando o tempo de prova, né? Ganha primeiro aqueles pontos que custam barato. Depois que você ganhou esses, aí você vai pagar um pouco mais caro por aqueles outros que ainda tem tempo disponível, então você pode gastar o tempo, né? E eu estou usando a palavra gastar aqui bem no sentido como se fosse gastar dinheiro mesmo, né? De você despender o recurso disponível com isso. Item 98. Ao se escolher, ao acaso, um ponto dentro de um hexágono regular de lado igual a 4 unidades de comprimento, a probabilidade de esse ponto estar a uma distância de até uma unidade de comprimento dos vértices do hexágono e aí tem um número ali para a gente calcular. De novo, probabilidade costuma ser um pouquinho demorado. Vamos testar aqui para ver se é mesmo. Então a situação eu tenho um hexágono regular, vou fazer um desenho para a gente visualizar o que está acontecendo. Tem aqui um hexágono regular, esse hexágono tem lado igual a 4 unidades, e aí eu vou escolher um ponto ao acaso dentro do hexágono. Então aqui em alguma região, né, aqui dentro do hexágono, eu estou escolhendo um ponto. E esse ponto está sendo escolhido ao acaso. E eu quero saber qual é a probabilidade de esse ponto estar a uma distância de até uma unidade de comprimento dos vértices. Então, imagina aqui um pedacinho de circunferência de raio uma unidade. Eu quero saber qual é a probabilidade do ponto que eu escolhi estar ou nessa parte que eu pintei de azul, aqui também 1, né? Ou então nesse outro de cá. Imagina aqui um pedacinho, né, um arco de circunferência, tá? Um setor de circunferência, um setor circular, uma unidade, e isso aqui, porque eu quero que esteja a 1 metro de distância, uma unidade de medida de distância do vértice, né? Qual é a probabilidade, portanto, de estar nesse pedacinho, ó? Então, qual é a estratégia para resolver a questão? Calcular a área do hexágono regular primeiro, calcular a área do hexágono regular, isso vai ser o denominador lá no cálculo da probabilidade, né? No cálculo de uma probabilidade, a probabilidade de um evento, você vai pegar o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, que é o espaço amostral, que a gente chama. Nesse caso aqui, não é exatamente número de elementos, é uma área, né? Então, a área do evento A de interesse dividido pela área do espaço amostral. O espaço amostral, no nosso caso, é o hexágono regular. E o evento de interesse, o evento A, que eu indiquei, são esses setores circulares que eu pintei aqui, né, de azul. Então, nós temos que calcular essas duas áreas. Não sei por que eu vou deixar isso ali. A área do hexágono, vejam, o hexágono, ele na verdade, é formado por 6 triângulos equiláteros, né, dado que o hexágono é regular. 6 triângulos equiláteros, ó. Esses 3 triângulos equiláteros, o lado é 4. Então, aqui no denominador, no cálculo da minha probabilidade, a área aqui a área do hexágono vai ser 6 vezes a área de cada triângulo. E a área de cada triângulo é lado ao quadrado, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Né? A área de um triângulo é isso, né? Lado ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 4. A área de um triângulo equilátero, né? Que é o caso aqui. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Foi por isso que apareceu esse pedaço. Como são 6 triângulos, eu multipliquei aqui por 6. Agora eu vou calcular a área de um setorzinho desse. No triângulo, no hexágono regular, a gente sabe que esse ângulo aqui vale 120 graus, é 1/3 da circunferência que tem 360, né?
Então a área daquele pedacinho, porque isso aqui é um pedaço de uma circunferência, tá? Então eu vou pegar 1/3 da área da circunferência. 1/3 de π vezes o raio ao quadrado. Isso para esse pedaço. É esse, né, que está pintadinho de vermelho agora. Mas no total são 6. Tem esses outros aqui que eu tenho que fazer a conta deles também. Então, 6 vezes esse número aí. Né? 6 vezes 1/3 de πr ao quadrado. Então dá para simplificar aqui esse 6 com esse. Aqui esse quadrado vai embora com esse 4. E o que sobrou da minha conta, então, aqui para a probabilidade vai ser π sobre 3 dividido por 4 raiz de 3. Foi isso que sobrou, né? Exato. E aí, então, eu tenho... pega a primeira fração aqui, multiplica pelo inverso da segunda, então eu vou ter π sobre 3 multiplicado por 1 sobre 4 raiz de 3. Isso vai me dar π sobre 12 raiz de 3. E eu vou racionalizar multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Então, π raiz de 3 dividido por 12 vezes 3, ou seja, π vezes raiz de 3 dividido por 36. Π vezes raiz de 3 dividido por 36. Então está correto esse item aqui. Um pouquinho de trabalho também, né? Algumas continhas até entregar a resposta final. Continuando. Olha, probabilidade é uma questão mais demorada e essa aqui mais ainda, porque é uma questão que envolve probabilidade, o conceito de probabilidade condicional. Então eu diria que essa vai ser um pouco mais demorada ainda. Deixa eu pular ela, fazer a 100 e na sequência eu volto para 99. Se dois dados, cada um com 6 lados numerados, forem lançados ao acaso, a probabilidade de um dado mostrar um número maior que o mostrado pelo outro será 5 sobre 12. Ué, como é que é a situação? Eu estou jogando dois dados. Esses dados são dados com 6 faces. Ele chamou de lados, mas não faz sentido, né? Porque um dado é um objeto tridimensional, ele não tem lado, ele tem faces. Então, se dois dados, cada um com 6 faces numeradas, forem lançados ao acaso, então estou lançando esses dois dados ao acaso, eu quero saber qual é a probabilidade de um desses dados mostrar um número maior do que o que foi mostrado no outro dado. Ora, as possibilidades aqui, na verdade, são ou os dois dados apresentam o mesmo número, números iguais, ou então os números vão ser diferentes e, portanto, um dos números vai ser maior do que o outro. Né? Para que esse negócio aqui, que os números sejam um maior do que o outro, aconteça, basta que sejam números diferentes, porque isso já vai implicar que um dos números é maior do que o outro. Ora, quando você lança dois dados, existem 36 resultados possíveis. Então a probabilidade que nós estamos querendo encontrar aí, o denominador 36. São 36 resultados possíveis. Ora, e para dar dois, dentre esses 36 resultados, para dar os dois dados com resultado igual, tem apenas 6 possibilidades. Ou os dois lados são, as duas faces são iguais a 1, ou as duas faces são iguais a 2, ou as duas faces iguais a 3, e assim por diante até 6. E, portanto, 36 menos 6 é o número de maneiras de eles darem diferentes. 36 é o total de possibilidades. Quando eu lanço dois dados, há 36 possibilidades. Pode ser o número 1 com o número 2, pode ser o número 1 com o número 5, pode ser o 6 com o 3. São 36 resultados possíveis. 6 vezes 6. 6 possibilidades para o primeiro dado, vezes 6 possibilidades para o segundo dado. Dessas 36 possibilidades, tem 6 delas em que os números são iguais. O restante, os números são diferentes e, portanto, um número maior do que o outro. Então aqui eu tenho 30 em 36, é a probabilidade que o item está querendo. 30 em 36 dá para dividir por 3 em cima e embaixo? Por 3 não, por 3 mesmo. 10 dozeavos, que é bem maior do que os 5 dozeavos que ele indicou. Né? Diz que a probabilidade é 5 dozeavos, está errado. É 10 dozeavos. Errado então o item. Errado. Vamos voltar para esse aqui que eu fugi o de probabilidade condicional. Considere que um teste de diagnóstico para determinada doença produza resultado positivo em 95% dos casos em que o indivíduo testado tem a doença e em 15% dos casos em que o indivíduo testado não tem a doença. Nessa situação, se a probabilidade prévia de uma pessoa ter a doença for de 5%, a probabilidade de que uma pessoa com resultado positivo realmente ter a doença é igual a 25%. Bom, por onde começar? Aqui nós temos a seguinte situação. Ó. Tem lá um teste diagnóstico para uma doença, e aí tem duas possibilidades. O resultado pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando é que o resultado é negativo? 95% dos casos que o indivíduo ele realmente tem a doença, quando a pessoa realmente tem a doença, 95% dos casos o teste dá positivo. E quando o cara não tem a doença, somente 15% dos casos o teste vai dar positivo. Né? Nos outros casos dá negativo. Além disso, ele falou aqui alguma coisa sobre probabilidade prévia de uma pessoa ter a doença é 5%. Então, a gente pode tentar organizar essa situação bem assim. Ó. Vamos dizer que aqui está toda a população analisada. E aqui eu tenho aqueles que estão doentes. Aqui. Aqui estão os que estão doentes.
5% das pessoas estão aqui dentro, que estão doentes. Os outros não estão doentes. Então tem 5%. A probabilidade de uma pessoa estar doente, deixa eu representar isso assim. A probabilidade de uma pessoa estar doente é 5%. É o que está aqui nesse diagrama. Beleza. Quando a pessoa está realmente doente, 95% dos casos o teste realmente dá positivo. Então eu vou lá e realizo o teste. Qual é a probabilidade do teste dar positivo sabendo que a pessoa está doente? A resposta é 95%, disse ali o texto. Essa barrinha vertical a gente lê ela como sabendo que. Então aqui é a probabilidade de o teste dar positivo sabendo que a pessoa está doente. Essa é a simbologia utilizada aqui. Tá? A barrinha vertical a gente lê sabendo que. E depois, 15% dos casos que a pessoa não tem a doença, dá positivo também. Então, qual é a probabilidade de ser positivo, sabendo que a pessoa não tem a doença? Não ter a doença, na simbologia da teoria dos conjuntos, a gente representa com uma barra assim, que representa o complementar. Pode ser com uma barra, às vezes uma notação que é muito comum também, a gente colocar um Czinho aqui em cima, acho que eu vou usar o Czinho. É uma notação mais tradicional também. Então, a probabilidade de dar positivo, sabendo que a pessoa não está doente, deu 15%, é o que diz lá a informação da questão. Esse pedaço, né? Em 15% dos casos em que o indivíduo testado não tem a doença. Então, o teste produz um resultado positivo em 15% dos casos que o indivíduo testado não tem a doença. Beleza, eu já acho que registrei as 3 informações que ele deu. Agora vamos para o comando. O que ele está querendo de mim? A probabilidade de uma pessoa com resultado positivo realmente ter a doença é 25%. Ou seja, eu agora já sei que a pessoa foi testada positivamente, né? Qual é a probabilidade de uma pessoa com resultado positivo? Então eu sei agora que a pessoa teve um resultado positivo. E eu quero saber qual é a probabilidade de ela realmente ter a doença. Então o que eu estou querendo agora é isso. Ó. Qual é a probabilidade de a pessoa estar doente sabendo que o teste deu positivo? Isso é o que eu quero saber. Que é, na verdade, uma inversão dessa parte, né? E aí existe um teorema chamado teorema de Bayes, que nos fornece a ferramenta para a gente fazer esse cálculo aqui. A probabilidade de ocorrer um evento A sabendo da ocorrência do evento B, isso é, por definição, a probabilidade de ocorrência do evento A interseção B dividido pela probabilidade de B. Esse é o conceito de probabilidade condicional. A probabilidade de A dado B, ou probabilidade de A sabendo de B, é a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Essa é a definição, tá? Deixa eu chamar assim, definição de probabilidade condicional. Depois tem outro teorema que a gente chama teorema da probabilidade total, e que ele, no fundo, funciona assim, ó. Vamos imaginar uma situação um pouquinho mais ampla aqui. Imagine que o nosso espaço amostral seja esse retângulo e ele seja dividido aqui nessas 3 partes. Um conjunto A, um conjunto B e aqui um conjunto C. Observe que esses conjuntos A, B e C, o espaço amostral ômega é o retângulo. Esses conjuntos A, B e C, eles têm como característica isso, ó. A união B, união C, vai dar o espaço inteiro. E além disso, eles são 2 a 2 disjuntos. Significa que A interseção B dá vazio, A interseção C também dá vazio, e B interseção C também dá vazio. A gente chama isso de uma partição do conjunto ômega. Uma partição do conjunto ômega. E aí, eu tenho aqui um outro evento aqui dentro, um evento D aqui, D. Aí observe que o evento D, ele pode ser escrito assim, ó. Ele pode ser escrito como D interseção A, união com D interseção B, união com D interseção C. O evento D pode ser escrito dessa maneira. E, portanto, a probabilidade de o evento D de doido acontecer vai ser a soma das probabilidades disso, ó. D interseção A, mais a probabilidade de D interseção B, mais a probabilidade de D interseção C. Essa igualdade a gente chama de teorema da probabilidade total. E essa igualdade acontece exatamente porque os conjuntos são disjuntos e eles esgotam o espaço amostral ômega inteiro. Exatamente por causa disso. Então está aqui o teorema da probabilidade total. Bom, eu vou tentar usar esse teorema da probabilidade total, porque veja só, a parte que nos interessa aqui é a seguinte, ó. Como eu tenho essa probabilidade da interseção aparecendo aqui, e a interseção aparece na definição de probabilidade condicional, eu consigo juntar essas duas coisas para obter, então, o teorema de Bayes. Então vai funcionar assim, ó. Por definição, é a probabilidade de D sabendo que P, né? Isso vai ser a probabilidade de D interseção P dividido pela probabilidade de P. E aqui em cima, eu posso tentar, aqui embaixo eu uso o teorema da probabilidade total. Essas duas partes, ó, o conjunto D e o conjunto complementar de D, vão formar uma partição. Era isso que eu estava querendo ver aqui em cima, né? Melhor maneira de colocar isso vai ser assim, ó. Eu tenho aqui, ó, o espaço amostral de todas as pessoas, tá aqui o conjunto de todas as pessoas. Algumas pessoas estão doentes, são essas de cá. O complementar, as que não estão doentes, são essas de cá. E aí eu tenho o conjunto P, que são aquelas pessoas que fizeram o teste e deu positivo.
deixa eu colocar um pouquinho mais acima aqui, que é esse conjunto azul aqui, é o conjunto das pessoas que fizeram o teste e deu positivo. Então, tem algumas pessoas que testaram positivo e estão doentes, tem algumas pessoas que testaram positivo, que são essas aqui, e não estão doentes, né? E aí é isso que eu vou tentar utilizar aqui agora, para essa parte aqui, porque essa daqui eu consigo usar a definição de probabilidade condicional. Então vai ficar assim, ó, deixa eu continuar aqui em cima, aqui, igual. Nessa parte, eu vou dizer, usando exatamente essa definição, ó, que é pegando esse cara e passando para cá, multiplicando. Aquela interseção ali, eu vou poder olhar assim, ó. Vai ser a probabilidade de a pessoa estar doente vezes a probabilidade de a pessoa ter dado positivo sabendo que ela está doente, que é uma informação que eu tenho, a probabilidade de ser positivo sabendo que está doente. Eu peguei, é como se fosse isso. Na interseção, ela vai ser igual a pegar esse cara e passar para cá multiplicando. No denominador agora, então isso eu substituí aqui o numerador, né? No denominador, essa probabilidade eu vou usar o teorema da probabilidade total, de tentar distribuir assim dessa maneira. Aqui nesse meu exemplo, nessa explicação, eu fiz com 3 conjuntos A, B e C. Mas aqui em cima eu vou poder fazer só com 2 conjuntos, quem está doente e quem não está doente. Vou poder usar só esses dois. Então vai ficar assim. Vai ser do jeito que está aqui embaixo, ó, a soma de probabilidades das interseções. Então vai ser a probabilidade de estar doente e ter dado positivo, mais a probabilidade de não estar doente e ter dado positivo. Essa é a conta a ser feita. Para fazer cada pedaço da conta aqui, eu vou ter que usar de novo a definição de probabilidade condicional. Então, continuando aqui embaixo. Essa parte aqui eu vou repetir. Probabilidade de D vezes a probabilidade de P, sabendo que é D. Embaixo, nesse cara aqui é de novo a mesma coisa, porque era o que eu já tinha antes aqui em cima, tá vendo? O mesmo. Então, eu tenho probabilidade de D vezes a probabilidade de P, sabendo D, mais, e agora para esse pedaço, eu uso a probabilidade de D complementar vezes a probabilidade de P, sabendo que é D complementar. Pronto. Com isso, eu agora uso esses números todos aqui de cima, que são os números conhecidos. Ó. Então, a probabilidade de D, 5%. A probabilidade de ser positivo, sabendo que é doente, 95%. Então, 5% vezes 95%. Dividido por 5% vezes 95% aqui nesse pedaço. Mais não está doente, vai ser o restante das pessoas. Se eu tenho 5% doentes, 95% não estão doentes. E vezes 15%, que é essa parte aqui, a probabilidade de dar o teste dar positivo, sabendo que a pessoa não está doente. Pronto, e aí agora dá para simplificar algumas coisas. Eu cancelo esse 95 aqui, porque ele aparece em todas as partes. Isso vai dar 5% dividido por 20%, que é o 5 aqui mais 15, e 5% dividido por 20%, isso dá exatamente 1/4 ou 25%, que é o que a questão apresentou. Né? Então, esse item está correto.